Oi gente, tudo bem? Começando mais uma live da Fer, aliás, mais um Fer Me Explica nessa segunda-feira, uns minutinhos atrasados, desculpem, tava me preparando para essa live com vocês. Pra quem não sabe como funciona, todo final de semana, no domingo eu faço um post pra vocês deixarem as dúvidas de vocês, e aí a gente se encontra toda segunda-feira às 8h04 pra gente tirar as dúvidas que vocês me enviaram. No final de semana passado, nesse domingo, vocês mandaram muitas dúvidas. Boa noite! E aí a gente bateu mais de 40 dúvidas. Então, para eu responder todas, fica muito corrido. Além do que, tô com um probleminha de saúde, tô com uma alteração na gengiva, tô sentindo dor pra falar, então eu vou falar mais devagar hoje e aí não vai dar tempo da gente responder as 40 questões. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar, vou responder metade das perguntas que vocês enviaram hoje e a outra metade eu respondo pra vocês na quarta-feira, às 8h04. Então, excepcionalmente, essa semana a gente vai ter 3 encontros ao vivo. Hoje, segunda-feira, pra tirar a primeira parte das dúvidas do Fer Me Explica. Na quarta-feira, também às 8h04, pra gente tirar outra parte das dúvidas do Fer Me Explica que faltarem, porque foram muitas enviadas no final de semana. E na quinta-feira a gente tem a live da Fer com a parte 3 da nossa live sobre contaminação e enxaqueca, tá bom? Então vamos lá, gente, vou começar respondendo as dúvidas que vocês me enviaram, conforme for surgindo, se for dando tempo a gente vai encaixando as dúvidas de vocês aqui. Quero saber aí, dá um tchauzinho pra mim, quem é que tá com a sua garrafinha já pra bater a meta hídrica comigo? Dá um tchauzinho aí pra mim pra saber quem é que vai bater a meta hídrica hoje comigo. Vamos lá, gente. Eu vou começar com a dúvida da Camila. A Camila Penteado mandou assim, ó. Uma dor intensa por muito tempo pode causar sequelas? Camila, se a gente tá falando de enxaqueca, não. Agora, qual que é o grande problema, né? Tanto tempo com tanta dor, principalmente então, quando a gente tá falando de uma cefaleia, de uma enxaqueca crônica, né? A gente tem um monte de prejuízos, pode ser que a gente não tenha uma sequela no nosso corpo, mas a gente tem muitos prejuízos da nossa qualidade de vida. Então, é muito importante que o quanto antes a gente tente tratar essa enxaqueca. Daí muita gente vai dizer assim pra mim, Fer, mas eu já tentei de tudo. Gente, quando a gente verbaliza isso, quando a gente pensa dessa forma, eu já tentei de tudo, a gente coloca na nossa cabeça, é essa mensagem que a gente está enviando. A gente envia uma mensagem para nossa cabeça dizendo assim, eu já tentei de tudo, não tem mais o que fazer, eu não tenho mais saída, eu vou precisar conviver com a dor pro resto da vida. Eu aceito viver com a dor pro resto da vida. E isso é muito grave, tá? É muito importante que a gente entenda que o que a gente pensa interfere sim na forma como o nosso corpo vai reagir, tá? E eu dei um exemplo disso também, que aconteceu comigo essa semana, que vocês viram até, que eu postei um monte de stories, né? Então, quando você aceita aquilo, você começa... O que eu comecei a pensar? Gente, depois que eu recebi aquilo lá que me fez mal, eu aceitei aquilo, e aí, que aquilo repercutiu em mim? Eu comecei a falar, poxa, nossa, eu acho que eu devia fazer mais. Não, eu devia fazer mais. Nossa, tá muito pouco que eu tô fazendo. E aí, isso foi trazendo uma série de repercussões físicas no meu corpo. Ali, ó, a Paloma já dizendo que sinceramente já aceitou. E esse é um grande erro que a gente comete. Porque aceitar conviver com a dor, né, é aceitar perder qualidade de vida, é aceitar perder momentos importantes, é aceitar perder o prazer de muitas coisas, tá? E embora pareça muito distante para você o controle, o que você precisa muitas vezes é um caminho a seguir. E é por isso que agora em abril a gente vai vir com um curso do Rotina Diárias na Enxaqueca. É um curso onde eu explico sucintamente o porquê de cada mini hábito que é importante a gente seguir se a gente sofre com enxaqueca diariamente. Eu vou explicar pra você por que fazer isso, como fazer isso. Se você não consegue, tem uma outra estratégia. E a gente vai ter lives para tirar as dúvidas sobre isso também. Então é importante que se você tá se sentindo perdida, né? Você dizendo pra mim aí, ó, já desisti, já aceitei. Se você tivesse de fato aceitado, mulher, você não ia estar aqui comigo hoje. Por quê? Porque se você tá aqui hoje, é porque você ainda tem esperança de melhorar. É porque você ainda tem esperança de controlar as suas crises. E eu fico muito feliz que eu possa fazer parte desse momento. Eu quero que todo mundo entenda que é possível, tá? Para alguns vai ser mais rápido, para alguns vai ser mais fácil.
para outros vai ser mais demorado, para outros vai ser mais difícil. Mas isso não quer dizer que é impossível, tá bom? Vamos lá, deixa eu responder aqui a Kelly, que é nova seguidora, seja bem-vinda, Kelly. Se a enxaqueca pode estar relacionada com o bruxismo? Sim, tá? O bruxismo, ele pode levar a duas coisas importantes dentro do cenário da enxaqueca, tá? É a alteração no sono. Quem sofre bruxismo, a grande maioria, tem uma questão de bruxismo noturno, tá? Então isso já interfere na qualidade desse seu sono. Você provavelmente é uma pessoa que desperta de manhã já com dor. Essa característica é muito relacionada ao bruxismo. E o outro fator é que o bruxismo, ele vai levar a um aumento da tensão dessa musculatura aqui, tá? E o que acontece? Essa musculatura tá ligada aqui, que tá ligada aqui, que tá ligada aqui. Então você vai sentir um excesso de tensão na cervical. Você vai sentir um excesso de tensão nessa região. Você vai sentir uma dor de cabeça mais temporal, que evolui para frontal, tá? Então, isso pode ter uma relação com o bruxismo, sim. É importante a gente tratar ele. Vamos responder a pergunta aqui da Ale, da Carla Ale. Mandou assim: olá, já sou gordinha e minha médica passou amitriptilina. Aí vou engordar mais ainda e vou ter outro problema. Qual a solução se a maioria dos remédios para enxaqueca engordam? Carla, a primeira coisa, é um equívoco você dizer que a maioria dos remédios para enxaqueca engordam, tá? A segunda coisa que a gente precisa entender, o remédio não engorda, gente. Ele pode ter como efeito colateral um aumento do apetite, o aumento da retenção de líquido, e aí tudo isso vai dar uma diferença na sua balança, tá? Mas vamos pensar, por exemplo, ela falou da amitriptilina, né? A amitriptilina é sim um dos medicamentos que leva o quê? Ao aumento do apetite. Então esse aumento do apetite pode acontecer. Eu até listei aqui só alguns dos principais remédios, tá, gente? A gente tem, por exemplo, o tupiramato, ele inibe o apetite. A amitriptilina aumenta o apetite, assim como a nortriptilina. O ácido valproico, ele vai aumentar também esse apetite. Já quando a gente fala da venlafaxina e a duloxetina, elas vão deixar o apetite igual, elas não vão interferir, tá? No seu apetite. E o propanolol também normalmente leva ao aumento do apetite. O que a gente precisa entender? Me levou ao aumento do apetite. Necessariamente eu vou engordar? Não. E outra, esse aumento do apetite, ele é um efeito colateral, mas ele não é um efeito colateral que acontece em todo mundo. Não tem como você saber se você vai ser uma paciente que vai sofrer com efeito colateral medicamentoso ou não, tá? E quando a gente fala do aumento do apetite, por exemplo, uma estratégia que você pode utilizar para mesmo se você sofrer com esse aumento de apetite, você não engordar, tá? O que a gente pode fazer? Primeiro, já começa antes de tomar esse remédio a fazer o seu diário da enxaqueca. Se você baixar o diário da enxaqueca na minha bio, você vai ver que lá tem um espaço para você preencher o que é que você comeu. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, tá? Nesse espaço, você vai preenchendo, então, o que você comeu todos esses dias, antes mesmo de iniciar com a utilização dessa medicação. Começou a utilizar essa medicação, vai observando o que é que você tem comido, então. Percebi, então, que eu tô sentindo mais fome de tarde, coisa que eu não sentia antes. Então, o que você pode fazer? Capricha um pouco mais no seu almoço. E caprichar no seu almoço não quer dizer coloque mais arroz. Caprichar no seu almoço coloque mais legumes, mais fibras. Isso vai dar mais saciedade, tá? Outra estratégia que a gente pode utilizar, por exemplo, é a questão do azeite. Azeite não, eu sempre falo azeite. Vinagre de maçã. Uma colherzinha de vinagre de maçã para 3 dedinhos assim de água e você toma ele meia hora antes da refeição. Esse vinagre de maçã ele também vai te ajudar a dar uma saciedade. Normalmente é uma das coisas que a gente dá como sugestão para as pacientes que estão trabalhando a questão do ciclo menstrual e em determinado período do ciclo sentem muita vontade de comer e estão com essa questão de controle de peso, tá? O divalproato de sódio também, ele pode levar ao aumento do apetite, tá bom, Adri? Então, gente, entendam que não necessariamente o remédio vai fazer você engordar, tá? Você pode ter aumento do apetite, você pode usar essa estratégia. Fer, tô acordando morta de fome. Nossa, eu acordo, eu quero comer tudo. O que você pode fazer?
Na janta, você vai jantar cedo, mas você vai comer uma porção mais generosa de legumes. Vai te dar mais saciedade. Se você vai comer carboidrato, Fer, ainda não consegui abrir mão do meu arrozinho, eu ainda acabo comendo esse carboidrato com muita frequência. Prefira os carboidratos complexos. Prefira uma batata doce, por exemplo, do que uma batata inglesa. E aí, o que acontece? Como ele é um carboidrato complexo, você demora mais para fazer a digestão, tá? E você vai se sentir mais saciado durante esse processo de digestão. Fer, eu ainda não consegui trocar o arroz. Mas então substitui o arroz comum branco que você está utilizando pelo arroz integral. Ele também vai te dar mais saciedade. Fer, ainda não resisto ao macarrão. Não tem problema, usa o macarrão integral. E aí você vai começando a dar para o seu corpo, né, uma fonte de nutrientes e uma saciedade maior. Isso vai evitar que nos intervalos da refeição você chute o pau e queira comer um pão francês, por exemplo, tá? Vamos lá. Deixa eu ler uma das que perguntaram aqui. A Michelle perguntou do café descafeinado. Pode? Não sei, depende. Como que é a sua frequência de crises de enxaqueca? Qual que é a sua intensidade de crises de enxaqueca? O que a gente precisa entender é que o café, numa grande maioria das pessoas, tá, que sofrem com enxaqueca, ele é contraindicado. Existem suas raras exceções? Existem. Mas na maioria dos pacientes com enxaqueca ele é contraindicado. E por quê? Porque o café é um estimulante do nosso cérebro. A gente sabe que o cérebro de quem sofre com enxaqueca é um cérebro que está o tempo todo lá agitadinho. Ele é super estimulado. Um negócio que faria num cérebro de alguém que não sofre com enxaqueca uma pequena agitação, no nosso cérebro faz isso aqui, ó, faz ele ficar ligadão. E esse excesso de excitabilidade, esse excesso de estímulo, que ele também vai vir de bebidas com cafeína, então no caso do café, né, ele deixa o nosso corpo instável, favorecendo o surgimento das crises de enxaqueca. Vamos lembrar então que o café, né, a cafeína, ela pode ter dois papéis nesse sentido. Ela pode ser um gatilho alimentar, que é aquele quando você consome aquele café, em até 2 horas você entra num quadro de crise de enxaqueca, ou ele pode ser um desequilibrador. Ele deixa o seu organismo instável, desequilibrado, hiperexcitado, e aí qualquer outra alteração vira um gatilho de crise de enxaqueca. Por exemplo, Fer, eu tomo café todos os dias e eu não tenho dor todos os dias. Mas eu tomo café e se o tempo tá seco, é batata, eu tenho crise. Se faz muito sol, mesmo trabalhando com ar-condicionado, batata, eu tenho crise. Então quer dizer o quê? Quer dizer que muito provavelmente essa cafeína, pra você, ele é um desequilibrador, ele não é um gatilho. Ele desequilibra teu corpo, deixando ele favorável a outros gatilhos. E aí quando você entra em contato com algo que desequilibra ainda mais teu corpo, não tem outra saída, vem a crise de enxaqueca, tá? Aí você me perguntou do café descafeinado. O que acontece no descafeinado? Mesmo café descafeinado, ele tem cafeína, tá? Em pequenas doses, mas tem. O que eu costumo aconselhar para as minhas pacientes que estão dispostas a fazer o teste de ficar sem o café? Primeiro, que a retirada do café tem que ser gradual, senão você vai ter abstinência. Isso vai acontecer com aquele paciente que toma café todos os dias, ficou um dia sem tomar café, tem dor. E aí o paciente fala assim, não, então o café me salva da crise. Na verdade, não. Na verdade, você está viciado no café e quando você tem um período sem esse café, não precisa nem ser um dia inteiro, você pode atrasar umas 3 horas o consumo daquele café que você toma todos os dias, seu corpo já entra num quadro de abstinência. E aí esse quadro de abstinência, o primeiro sintoma que vai surgir é uma dor de cabeça latejante, o que vai lembrar a gente da crise de enxaqueca, mas na verdade é um sintoma de abstinência da cafeína. Então a primeira coisa é fazer uma retirada gradual desse café. A segunda coisa é você mudar este café. Então você está acostumado a tomar o café convencional, você usa o descafeinado como uma transição até que você consiga retirar. Para quem é apaixonado pelo café, vai perceber que o café descafeinado não é a mesma coisa, né? E com isso fica muito mais fácil da gente reduzir o consumo do café, tá bom? Vamos lá. A Ivone mandou assim, Fê, depois de muitas... Ivone, manda de novo essa dúvida que eu não entendi o que você quis dizer.
Fê, depois de muitas crises, fiquei nova de um ouvido e uma cítara no ouvido. Isso tem a ver com enxaqueca? Eu não entendi o que você quis dizer. Manda essa dúvida de novo, que na quarta-feira eu respondo ela. Gente, eu vou deixando... Ops, peraí. Eu vou deixando um like só pro meu controle aqui, nas perguntas que eu já respondi, tá? A Sayonara mandou assim, ó. Tive internada por 7 dias, 3 idas pro CTI. Dia 19 marcaram neuro, tive lapso de memória, pouco me recordo. Diz a médica que é enxaqueca tensional, tomando tramadol mais simvastatina, tô com medo. Bom, o que a gente precisa observar, né? Se ela diz pra você que é uma enxaqueca tensional, muito provavelmente os seus exames de imagem vieram normais, né? E quando a gente tem uma dor de cabeça, que pode ser intensidade moderada a muito intensa, que vem com alterações cognitivas, ela acaba se encaixando, dentre outros critérios, tá, gente? Ela acaba se encaixando como enxaqueca se ela não tem alterações em exames de imagem. Então, fez uma tomografia da cabeça, deu uma olhadinha na cervical, a sua dor não tem uma explicação de alteração anatômica, aí ela acaba entrando nesse quadro da enxaqueca. Vamos lembrar que a enxaqueca, ela pode vir com alterações também cognitivas, como essa alteração de memória que você comentou comigo. Tem muitas pacientes que durante a crise de enxaqueca tem um lapso total de memória e muitas vezes nem lembram como foi essa crise de enxaqueca posteriormente, tá? Então, essas alterações de memória, elas podem surgir. Agora, você comentou assim pra mim, tô com medo. Esse teu medo mostra pra mim que você não confiou no diagnóstico que essa médica te deu. Minha sugestão, tá? Busque um outro neurologista, tá? Se você ainda está com dúvida, se você saiu da consulta sentindo medo, achando que não é isso, busque a opinião de um outro neurologista. Isso pode te deixar mais tranquila. De qualquer forma, até você conseguir a sua consulta, já comece a observar os fatores que estão em alteração. Vamos lembrar que não é só tomar o remédio que vai resolver o problema. A gente precisa ter a forma ativa do nosso tratamento para que a gente tenha um resultado eficaz, principalmente quando a gente associa o uso medicamentoso, preventivo. E aí, como é que tá a água de vocês? Desvio de septo pode agravar as crises de enxaqueca? Isso tem um pouquinho a ver com outra pergunta que eu vou responder aqui, então eu retorno essa sua dúvida daqui a pouco. A Thalita mandou assim, ó. Fer, como saber se eu tenho aura ou não? Uma vez com aura, tem aura pra sempre? Beijo. O que acontece, Thalita? Eu vou citar aqui alguns dos principais sintomas de aura, tá? A gente pode ter o quê, então? A gente pode ter uma vista embaçada, uma vista dupla, visão em zigue-zague. A gente pode ter pontinhos pretos no nosso campo visual. Olha só, a galera arrasando na água. A gente pode ter pontinhos brilhantes, então eu brinco que a gente pode ver mosca ou vagalume. A gente pode ter a perda momentânea do campo visual, pode perder a visão só em metade de um olho ou pode perder a visão de um olho inteiro. Normalmente é só em metade do rosto, né? Então só de um olho. A gente pode ter alterações de fala. Então, por exemplo, você pensa na palavra, ela tá na ponta da língua, mas você não consegue falar. Ela tá bem elaboradinha na sua cabeça, ela tá lá, mas ela não sai. Essa alteração de fala também é considerada aura. Você pode ter, por exemplo, tontura antes da dor de cabeça em si se instalar, tá? Essa tontura também leva a gente a um quadro de aura antes da dor de cabeça se instalar. O que é diferente da gente ter a tontura com a dor de cabeça, tá? E aí são duas coisas diferentes. A gente pode ter também alteração de força no nosso corpo. A gente pode perder a força em metade do corpo, o que é bastante assustador. Muitas vezes acaba confundindo muito a pessoa nas primeiras vezes com um AVC e depois ela vai entendendo, né? Quando isso acaba se tornando um pouco mais frequente, ela acaba entendendo que isso é uma aura. A gente pode ter alterações de sensibilidade. Então pode ser que metade do nosso corpo, não necessariamente todo, mas pode ser só o rosto, só o braço. A língua, por exemplo, é um lugar que acontece muito. As extremidades. A gente pode ter uma sensação de formigamento ou dormência nesse corpo. E aí isso também são sintomas de aura. Fer, se eu tive aura hoje, quer dizer que todas as minhas crises de enxaqueca vão ser com aura? Não necessariamente.
Tem muitos pacientes que têm a crise de enxaqueca com aura, que depois, nos outros momentos, acabam tendo com mais frequência as crises de enxaqueca clássicas, e aí, eventualmente, às vezes a aura aparece, tá? Então, a gente tem que observar que isso pode ser variável, tá bom? Deixa eu ver, o que mais? A Cláudia perguntando quanto tempo o Engalit faz efeito. Olha, a gente não tem... como o Engalit pra quem não sabe, é um medicamento da classe dos anticorpos monoclonais. São os primeiros medicamentos que foram lançados aí faz pouco tempo, 2019, se eu não me engano, o primeiro lançamento deles para tratamento específico preventivo das crises de enxaqueca. A gente não tem tempo, tá? Como ele é muito novo, a gente não tem estudos há mais de 10 anos com esse medicamento pra gente ter uma ideia. Normalmente, quando a gente vê na bula de um remédio, por exemplo, efeitos colaterais, o tempo ótimo do remédio, não usar se acontecer isso, 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 se acontecer isso, faça isso. Normalmente, para ser elaborado isso, eles têm um estudo que leva aí normalmente 10 anos pra gente ter uma perspectiva, porque a gente pode ter uma ideia de um efeito momentâneo que acontece após, por exemplo, a terceira dose, que costuma acontecer com grande frequência das pacientes, né? Raramente, aliás, eu nunca vi uma paciente ser recomendado com menos de 3 aplicações dos anticorpos monoclonais, mas eu tenho ao mesmo tempo pacientes que já aplicaram 10 aplicações e não tiveram o efeito da medicação. Então isso depende muito, a gente ainda não tem um padrão sobre isso, tá bom? A Luciana mandou assim, ó. Por que os remédios para dor causam depressão? Luciana, os remédios para dor não causam depressão, tá? Se você tá falando de um medicamento preventivo, aliás, se você tá falando de um medicamento abortivo, que seria remédio para dor, seria um abortivo de crise, ele não causa depressão. A gente não tem relatos de que exista esse efeito colateral. Se você tá falando em relação ao vídeo de depressão que eu postei e que eu mesma comentei, que eu tive muitos sintomas de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico e insônia por uso das medicações, isso pode acontecer em algumas combinações. Não é que você vai se tornar depressiva, tá? Mas você vai ter sintomas depressivos, tudo bem? Então você pode ter uma fadiga, você pode se sentir extremamente desmotivada, você pode... Aí junta tudo, na verdade, né? Até me perguntaram, Fer, qual é o remédio? Eu vou ser muito sincera pra vocês. Eu não lembro na época qual era a combinação que eu usava. Porque eu já usei topiramato, eu já usei tantos remédios. E a mitriptilina, a gente já usou anti-inflamatórios, a gente já usou clorpromazina, a gente já usou um monte de medicamentos diferentes. Olha que da hora, agora que eu percebi, gente, eu nem lembro mais o nome de todos os remédios que eu usei. De tanto tempo que faz. Fiquei feliz agora. Mas depois eu faço um vídeo contando a minha história. E aí eu tenho listado esses remédios. Eu tenho uma receita onde eu guardei os nomes de todos esses remédios. Então eu, por exemplo, eu acabei manifestando alguns sintomas. Exatamente, Délia, o topiramato, né? O topiramato é um medicamento muito forte que ele pode vir com essas alterações. Se eu não me engano, na época que eu tive muita alteração nesse sentido, eu tava com topiramato e amitriptilina juntos, tá? E aí eu me senti extremamente triste, do ponto de não ver sentido em viver, tá? E aí quando foi tirada essa medicação, cara, parece que tirou com a mão, assim, sumiu. Eu voltei a me sentir, obviamente ainda sentia dor, obviamente ainda me sentia uma doente, né? Mas não com aquele desespero, com uma vontade de não viver mais. Era isso que eu sentia. Eu sentia muita vontade de não viver, né? Embora eu tivesse muito a agradecer, né? Pela minha família, pelo apoio que eu tinha, pela minha filha, pelo meu companheiro, pela minha casa, pela minha comida. Eu sabia que tinha muita gente que estava em situação pior do que eu, então não era uma ingratidão, mas ao mesmo tempo eu não conseguia me sentir feliz em estar viva. Eu não conseguia ver uma perspectiva de futuro boa pra mim. Eu entendia que, assim como eu escutei de alguns neurologistas, que eu teria que aprender a conviver com a dor. E isso eu tinha meus 20 e pouquinhos anos, né? Pensando com 20 e pouquinhos anos, você já sentindo dor todos os dias, você tem que escutar que você vai ter que aprender a conviver com a dor, que você não pode mais pegar sua filha no colo, que você não consegue mais subir uma escada, você não pode mais subir uma escada porque você passa mal. Então tudo isso, né, foram sintomas que foram vindo e que me levaram a esse quadro de depressão.
tá? E quando a gente tirou a medicação, eu senti uma melhora. Fer, você tá querendo dizer então que eu posso tirar toda a medicação e que eu vou melhorar se eu tenho depressão? Não. Eu tô te dizendo que eu tive sintomas depressivos, tá? E que quando foi tirada essa medicação, e ela não foi tirada pelo meu neurologista, ela foi tirada na internação da psiquiatria, o psiquiatra foi conversar comigo, ele analisou a combinação de medicamentos que estavam sendo utilizados e falou assim, ó, isso aí não tá legal, eu acho que é isso que tá te deixando com crise. E aí o que ele fez? Vamos tentar ficar sem? Vamos. E aí a gente tirou. Eu passei a ter uma melhora muito grande, eu tinha muita síndrome do pânico, muito ataque de ansiedade, muita insônia, de ficar 2, 3 dias acordado sem dormir. Então tudo isso foi melhorando aos poucos. Então entendam, tá, que não estou dizendo para vocês pararem com a medicação. E respondendo a dúvida, não, o remédio para dor, que é o abortivo de crise, não causa depressão. O remédio não vai causar a depressão, ele pode te levar a sintomas depressivos, tá bom? Vamos fazer, gente. A gente faz uma live pra contar a minha história pra vocês. É que a próxima live agora essa semana, a gente já combinou o tema, mas na outra semana a gente faz então, tá bom? E a gente vai dividindo e trocando as histórias. Vamos lá. A Catarina colocou assim, ó. Sempre tive dores de cabeça antes e depois da menstruação. Porém, tomava analgésicos que sempre me salvavam e pronto. Mas essa dor que eu tive essa semana, por 4 dias seguintes, que latejava e vinha acompanhada de muito enjoo, nunca tinha tido. A dor me estagnou. Fiquei mal e sem saber como me livrar dela. Já tinha feito 1 mês antes tomografia de crânio e nada normal. Apenas um pequeno desvio de septo. Estou lendo muito sobre enxaqueca, suas possíveis causas e consequências. Tudo que possa me ajudar, inclusive alimentação, meditação, etc. Parabéns, Catarina. Isso é uma excelente estratégia, né? Você buscar entender, e é o que eu sempre falo aqui, o primeiro passo para vocês é a autoobservação, é conhecer a sua doença e conhecer o seu corpo. Então, o que acontece? Se você não sabe o que é enxaqueca, você não vai saber o que é esperado, entre aspas, o que é normal e o que não é normal dentro de uma enxaqueca. E isso causa desespero, isso causa medo, porque a gente tem medo do que a gente não sabe. Por exemplo, a história da enxaqueca e do aneurisma. Fer, eu posso ter aneurisma porque eu tenho enxaqueca? Pode. Todo mundo pode ter aneurisma. Agora, sua chance é maior de ter aneurisma porque você tem enxaqueca? Não. Então, é isso que a gente precisa entender. Quando a gente entende o que é e quais são as consequências que isso pode trazer, quais são os sintomas que são considerados não normais, né, mas comuns, a gente consegue se blindar, principalmente de emoções como ansiedade e medo, que vão favorecer também o surgimento ainda maior de crise. O que eu te aconselho a fazer nesse cenário? Bom, você tinha dores de cabeça, tomava o remédio antes e melhorava. Dessa vez não melhorou. O que isso me mostra? Sem conhecer a sua rotina ou sem conhecer como é que é o seu estilo de vida. Isso me mostra que algo do outro mês pra cá, por exemplo, se desequilibrou ainda mais. Que antes te levava a uma dor que sanava com remédio e agora não tá mais acontecendo. Ela tá muito intensa, ela não tá sanando com a medicação que você tava usando. Isso quer dizer que o desequilíbrio basal que tá tendo aí no teu corpo, hoje ele tá falando mais alto. Primeira coisa, entender qual que é esse desequilíbrio. Qual que é esse desequilíbrio? Como que você vai descobrir isso? Vai fazer o diário da enxaqueca. Lá a gente vai encontrar qual que é o desequilíbrio que tá presente. Tá bom? Se é sono, se é alimentação, se é desidratação, se é ansiedade, estresse, se é sedentarismo, isso vai aparecer pra gente no diário da enxaqueca. A Cristina perguntando, o uso contínuo de Naramig me deixou com o intestino, tem relação? Cristina, primeira coisa, Naramig não se usa continuamente. O Naramig é um abortivo de crise. Gente, eu tenho um post, eu vou reviver ele aí pra vocês, eu vou colocar ele pra cima. Vou repostar ele porque ele tá bem antigo. Que eu falo sobre medicamentos abortivos e preventivos. Vocês precisam entender essa diferença. Quando a gente fala de um medicamento preventivo, ele é utilizado todos os dias. Quando a gente fala de um medicamento abortivo, ele tem que ser utilizado com inteligência em momentos de crise que você não consegue controlar com hábitos não medicamentosos, tá? Se você faz o uso do abortivo
todos os dias, né, faz um uso contínuo, você favorece o surgimento de dores diárias. É o que a gente chama de cefaleia por uso excessivo de analgésicos. Então, em vez de você... eu falo que é sempre o lobo na pele do cordeiro. Ele tá lá camuflado como se fosse bom para tirar a sua dor. Você vai perceber que ele não tá tirando a dor. Isso vai te levar a consumir doses cada vez maiores ou procurar remédios ainda mais fortes. E a partir daí você vai ver que você vai passar a ter dor todos os dias. Esse é um dos quadros mais difíceis da gente reverter. Quando a paciente usa medicamento abortivo de crise como se fosse preventivo. Usa lá todo dia de manhã, acorda e já toma aquele remédio. E ele, na verdade, é um abortivo de crise. Ele faz mais mal do que bem. Então, sim, essa alteração do intestino preso pode ter uma relação também com esse uso excessivo desse analgésico que você está fazendo. Vamos lá. Andressa, não sei se é pra mim, mas o que eu uso pra enxaqueca? Hoje eu não uso nenhum medicamento mais, tá? Hoje eu só faço o estilo de vida saudável, baseado nas mudanças de hábito. E há muito tempo que eu não tomo mais remédio. Muito tempo mesmo. Tanto é que eu não tenho. Se eu precisar para uma emergência aqui em casa, eu não tenho remédio para dor de cabeça, tá? Vamos lá. A Luciana mandou assim. Eu uso Donarém de 50mg e Rivotril. Tem algum problema tomar o topiramato também? Primeiro, Lu, pra você estar me perguntando isso, provavelmente você não conversou com a sua neurologista e isso é muito importante. E segundo, respondendo sua pergunta, não tem problema. Mas é importante você conversar com a sua neurologista se você tá com dúvida sobre a medicação que ela tá te prescrevendo. Agora, se você tá pensando em tomar o topiramato sem indicação do seu neurologista, eu não recomendo você a fazer isso, tá bom? Vamos lá. A Zaira mandou assim: Oi Fer, tomo topiramato e gostaria de saber se o medicamento canabidiol é tão eficaz para tratar enxaqueca. Zaira, eu fiz uma live com a doutora Tânia Rossi. Se você procurar no YouTube, vai lá no YouTube depois da live e coloca assim: empoderamento da enxaqueca, canabidiol. Vai aparecer a live que eu fiz com a doutora Tânia Rossi. Ela é uma neurologista que ela atende muito, ela fala muito sobre o canabidiol na dor crônica. E ela fez uma live super bacana falando dos resultados dos estudos com a utilização do canabidiol. Ela ensina, por exemplo, como conseguir a autorização para fazer o uso desse canabidiol, como fazer, como encontrar. Ela ensina tudo isso na live que a gente fez. Dá uma olhada. E aí você pode procurar ela aqui no Instagram também. Ela fala muito, muito, muito sobre o canabidiol na dor crônica. Ela chama Tânia Rossi. Acho que tá como doutora Tânia Rossi. Dá uma olhadinha aí. A Lubiane mandou assim: Fer, explica por que eu sinto as auras, as dormências, a tontura e a pressão nas fontes, mas não sinto dor de cabeça. Lu, eu respondi essa pergunta no Stories, não sei se é sua, mas vou responder de novo. A gente pode ter, em alguns casos, não é tão comum, mas pode acontecer, o que a gente chama de enxaqueca sem dor de cabeça. Nesse quadro, o paciente apresenta o quê? Ele apresenta sintomas da aura, ele apresenta enjoos, ele apresenta sensibilidade à luz e a som, mas quando chega a hora da dor de cabeça em si se instalar, ele não tem. A gente não tem uma explicação do porquê isso acontece, isso é um tipo de enxaqueca, tá? Que é a enxaqueca sem dor de cabeça, mas o tratamento também é realizado através da mudança de hábito. Como você não tem a dor, a gente consegue tentar controlar ela já nos primeiros sintomas. Quando é um paciente que sofre com enxaqueca sem dor de cabeça, ele tem que observar que assim como a aura é um sintoma muito marcante, eles costumam ter o pródromo muito marcante. Então o pródromo é aquela fase que antecede a dor de cabeça, né, que antecede a aura até, é a primeira fase. Então se você aprende a reconhecer o seu pródromo, que normalmente ele vem associado ao aumento da sede, aumento da frequência urinária, vontade específica de comer doce, na maioria das vezes chocolate, bocejos incontroláveis, aumento da irritabilidade. Esses sintomas costumam ser marcantes nesses pacientes que sofrem com enxaqueca sem dor de cabeça. Se você conseguir identificar quais são esses sintomas do pródromo, a gente consegue agir naturalmente, né, através de formas naturais, nessa fase, no pródromo, que é o momento ótimo para a gente evitar que a aura venha e que todos os outros incômodos da crise de enxaqueca se instalem, tá bom? Vamos lá. A Deia mandou assim, ó:
Fer, já tirei todos os industrializados, laticínios, açúcar, trigo da alimentação há 3 meses. Tenho dor na barriga do lado direito, inchaço e gases quando como alimentos saudáveis. Mandioca, milho, batata doce, arroz, feijão, ervilha, lentilha. Só comendo às vezes batata doce, milho e mandioca. O resto não como mais. Faz 5 anos que comecei a ter esse mal. Vou fazer exames. Tu sempre fala que comer sempre a mesma coisa pode causar intolerância. Pode mesmo. Também pode ser do uso de medicamentos abortivos ou preventivos. Tenho enxaqueca há 22 anos, há 3 meses está controlada as crises. Sim, Deia, o que eu aconselho você? Você procurar por uma nutricionista. Nesse cenário, você pode ter sim uma alteração intestinal, que aí vai levar você a essa má digestão desses alimentos, então dessas oleaginosas, por exemplo, dessas leguminosas que você citou aqui pra mim, né? Então você pode ter uma alteração intestinal que está favorecendo esse estufamento, essa má digestão, que pode estar sendo potencializada sim pelo uso excessivo de analgésicos. Agora você pergunta assim pra mim, pode ter a ver com o meu preventivo ou o meu abortivo? Você diz pra mim que você tá com a crise controlada. Se você tá com a crise controlada, você não tá mais tomando o abortivo pelo menos. O abortivo podia ter uma forte relação sim com essas alterações intestinais. Se você não tá mais fazendo uso dele, então ele não vai ter relação nesse momento, tá bom? Mas procure por uma nutricionista para que você consiga entender, né, o que é que está acontecendo. Provavelmente ela vai te pedir um exame para ver como é que está a sua microbiota intestinal, como é que estão as bactérias boas e as bactérias ruins dentro desse seu intestino. Ela provavelmente vai fazer uma modulação intestinal com você. Então é um processo que você vai ter que passar para entender o que é que está acontecendo nesse seu intestino, tá bom? A Lívia mandou assim. Esqueci de deixar o coraçãozinho nas perguntas que eu fui respondendo, gente. Só pra eu não me perder pra live. E aí vocês já sabem, então, quando vocês verem que as perguntas com o coração já foram respondidas. A Lívia mandou assim, ó. O estresse pode ser gatilho pra enxaqueca? Sinto que no período de férias da faculdade eu quase não tenho crise. Agora, com o retorno das aulas, só em uma semana eu tive 5 crises de enxaqueca. Lívia, com certeza. A gente sempre comenta aqui que quando eu até fiz um vídeo recentemente de fatores ocultos que estão relacionados às crises de enxaqueca. O que a gente precisa observar? O estresse, ele é um daqueles fatores que desequilibram o seu corpo. Assim como a cafeína que a gente comentou, ele pode surgir de 2 formas. Ele pode surgir na forma de um gatilho, ou seja, você tá lá na teoria tranquila, e aí aconteceu uma situação estressante, seja um estresse emocional, um estresse mental, você passou por uma situação de estresse, ou mesmo estresse físico, passou por uma situação de estresse, pimba, veio a crise de enxaqueca. Nesse caso, esse estresse é um gatilho. Agora, a gente pode ter o estresse, que é o estresse crônico, que ele vai levar a gente, ele vai ser um desequilibrador, ele desequilibra o nosso corpo e aí ele deixa a gente mais vulnerável a outros fatores, assim como a gente conversou que pode acontecer com a cafeína. Então, por exemplo, para quem tem nível elevado de estresse, para quem sofre com estresse crônico, por exemplo, o que vai acontecer? Essa pessoa é uma pessoa que normalmente já não dorme bem. Daí você já tem 2 fatores. Se você já sofre com estresse crônico, você não dorme bem, daí, por exemplo, você comeu um doce, pum, crise. Porque você juntou diversos fatores dentro desse desequilíbrio basal que você já estava tendo, tá? Então, sim, o estresse pode estar envolvido no surgimento das crises. Ele é um daqueles fatores que a gente fala que são os fatores ocultos, que a gente acaba não observando. Uma das estratégias que você pode utilizar dentro desse cenário é o quê? É a prática regular de atividade física. Ela ajuda a gente a diminuir os níveis de estresse, tá? E mais pra frente, quando você tiver com as crises mais controladas, a gente pode entrar com estratégias para ensinar o seu corpo a reagir ao estresse, tá? Porque a gente precisa entender o quê? Que sentir estresse é normal. Nosso corpo vai se estressar por diversas coisas ao longo do dia. Só que assim, a gente tem um fator estressor. O que é o normal? Teve o fator estressor, o nosso corpo, o nosso cérebro entendeu esse fator estressor, o nosso corpo e o nosso cérebro deram uma resposta a esse fator estressor. Quando a gente não consegue fazer isso aqui, que é a resolução, que é dar resposta a esse fator estressor, isso aqui não acontece, então a gente vai mantendo aquelas alterações causadas por esse fator estressor. E aí isso desequilibra o nosso corpo para um tantão, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso. E aí existem formas que a gente pode ensinar o nosso corpo a lidar melhor com o estresse,
tá? Mas, como essa forma é um hábito super simples que pode ser utilizado, mas como a grande maioria das pacientes que estão aqui ainda não estão tão próximas do controle, algumas estão, algumas não, né? Se eu der essa dica agora e vocês tentarem, aquelas que não estão próximas do controle das crises vão ter crise. Então a gente só pode usar isso aqui quando a gente já tá com um controle maior das crises e falta um tantinho pra gente controlar principalmente os níveis de estresse. Aí a gente consegue usar essa estratégia, tá bom? Vamos lá. Gente, como é que tá a água de vocês aí? A minha também tá na metade já. Aí a Thaís mandou assim, ó. A apneia do sono pode piorar as crises, Fer? Essa é a dúvida da Thaís e eu vou juntar com uma outra dúvida que vocês tinham perguntado aí sobre o desvio de septo, tá? Qual que é a grande questão da apneia do sono, do desvio de septo e da insônia, tá? Todos eles vão levar uma alteração no nosso sono. Quem tem desvio de septo sabe muito bem disso, que você acorda no dia seguinte se sentindo cansada. Isso é com desvio de septo e apneia do sono. E por que isso acontece? O desvio de septo ele vai levar uma dificuldade na sua oxigenação, na hora de você respirar. A depender também da posição que você dorme, mesmo se você não tem desvio de septo, você pode sentir essa dificuldade na respiração, que vai te levar ao quê? Ela leva você a microdespertares. Em alguns casos são microdespertares inconscientes, em outros casos são microdespertares conscientes, tá? Então qual que é a diferença? A diferença é aquele que você acorda e você lembra que você acordou durante a noite, mesmo que seja por alguns segundos, e a gente tem aqueles microdespertares inconscientes que acontecem na grande maioria nesses pacientes com apneia do sono, justamente pela falta de ar, tá? Como você para de respirar, toda vez que você volta, você tem um microdespertar. Você não fica consciente, mas o seu cérebro desperta, tá? E aí, o que acontece? Esses microdespertares noturnos que vão estar acontecendo por conta dessas alterações que a gente citou aqui, eles levam você a um sono de má qualidade. Então, você provavelmente é uma pessoa que acorda de manhã se sentindo cansada, que fica sonolenta durante o dia, que vai precisar do quê para se manter acordada? Vai recorrer ao cafezinho. Na grande maioria dos casos é isso que acontece. E aí você vai juntar dois fatores. Você junta um sono de má qualidade com um estimulante cerebral que vai ser a cafeína, e aí você potencializa o surgimento de crises de enxaqueca. Então sim, a gente vai ter uma relação sim. Inclusive em 2017 foi publicado um artigo que mostrava que pacientes que sofriam com enxaqueca tinham mais chances de apresentar essas alterações como insônia e apneia do sono, tá? Então sim, é preciso tratar essa apneia para conseguir melhorar a sua qualidade do sono, tá bom? A Thaís mandou assim, Fer, existe casos de pessoas que ficam com a visão de um dos olhos turvas permanentemente após uma crise forte? E aí algumas outras seguidoras também comentaram que estão com a visão turva já há bastante tempo, algumas colocaram até 20 dias. O que acontece? A gente pode ter, eu expliquei isso no story semana passada, mas a gente pode ter o que a gente chama de aura persistente sem infarte. O que é isso? É quando você tem a aura, ela dura mais de 7 dias e você faz um exame de imagem e você não teve um AVC. Então o que acontece? A gente tem que observar o quê? Você teve uma aura. A aura tradicionalmente, ela dura de alguns minutos até no máximo 1 hora. E depois, logo em seguida, a dor de cabeça se instala. Assim é a forma tradicional da aura se comportar. Em alguns casos, alguns pacientes podem apresentar a aura que pode perdurar por mais de 1 semana. Se você tem uma duração grande dessa aura, a primeira coisa que é importante você fazer é fazer um exame de imagem para investigar se você não teve um AVC. Fer, mas acontece com certa recorrência isso. Então, esse mês aconteceu, mas há 3 meses atrás aconteceu também. Então, aí você já sabe que não é o AVC, você já sabe que é uma aura persistente. A gente não tem uma explicação do porquê que essa aura persistente acontece, tá? O que a gente considera aura persistente sem infarte é aquela aura que dura mais de 1 semana, tá? E aí é por isso que nesse quadro eu tô falando aura, porque essa alteração visual, essa visão turva, é um sintoma de aura.
Então você pode ter esse sintoma por mais de uma semana, em alguns casos ele pode durar até meses. Então é importante você buscar um neurologista para investigar se é um caso de aura persistente, sem enfarte, ou se é alguma outra coisa que precisa ser investigada. Em alguns casos podem até ter alterações oculares, então procurar um oftalmo também pode ser interessante, tá bom? A Paula falando que quando tem crise de enxaqueca tem medo de AVC. Paula, você viu o vídeo que a gente fez sobre AVC? Lá eu expliquei, eu não sei se foi vídeo ou se foi live, dá uma procurada que não faz muito tempo. Dá uma olhada no YouTube, que é muito fácil de vocês acharem no YouTube, tá? O que a gente tem que observar? Lá eu expliquei quais são os fatores de risco para ter um AVC. Né? Então a aura aumenta o fator de risco para AVC, mas existem outros fatores, como sedentarismo, obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol alto. Então, quando você controla esses fatores, você diminui muito a chance de você ter, tá? E vamos entender que quando você sofre com enxaqueca com aura, não necessariamente você vai ter, tá fadada a ter um AVC, tá? Você tem um aumento de chance que você pode, através do seu estilo de vida, potencializar ou não a chance de você ter um AVC. Então, por exemplo, se você sofre com enxaqueca com aura, o anticoncepcional com estrogênio não é recomendado. Se você sofre com enxaqueca com aura, tabagismo, mesmo que passivo, também não é recomendado, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas dentro desse cenário. Eu expliquei direitinho no vídeo sobre isso pra vocês. Vamos ver. A Kaká mandou assim, ó. Fer, tenho crises antes de menstruar. Algumas duram 3 a 4 dias. Alguma forma de amenizar? Cá, o que você precisa observar? Não adianta a gente querer tratar a enxaqueca menstrual só quando a gente chega no período menstrual. A gente precisa vir de um ciclo inteiro reequilibrando o nosso corpo, tá? Mas alguns cuidados essenciais que você pode ter, principalmente nessa fase pré-menstrual. Então você sabe que normalmente 3 a 4 dias antes de menstruar você tem a crise. Além de você tentar reequilibrar os 5 pilares da autocura que a gente sempre fala, antes de você chegar nessa data, que você costuma ter o surgimento das crises, você começa a consumir diariamente um anti-inflamatório natural. Por exemplo, a água de coco com gengibre. Fer, vou continuar tomando quando eu menstruar? Não. Por quê? Porque ele pode aumentar o seu fluxo sanguíneo. Se o seu fluxo é tão pequenininho que não vai fazer grande diferença, não tem problema. Mas para aquelas mulheres que têm um fluxo muito intenso já, pode ser desconfortável utilizar o gengibre durante a menstruação. Então se organize, reequilibre seu corpo durante todo o ciclo, fazendo atividade física, tomando bastante água, dormindo bem, se alimentando de forma saudável, tá? E aí quando chegar nessa fase, um pouco antes, então assim, ó, daria mais ou menos na sua ovulação. Ovulou, começa a utilizar esse anti-inflamatório natural e para assim que descer a menstruação, tá bom? E vai vendo como que isso pode interferir. Fer, só a água de coco com gengibre pode ser? Não, como eu tô dizendo pra você, tem um monte de outras dicas que a gente pode utilizar, um monte de outras estratégias, mas que tem que vir ao longo do ciclo todo. Outra coisa importante, você já caprichar na ingesta hídrica. Você vai perder sangue, você vai perder nutrientes através desse sangue, tá? Então, caprichar na ingesta hídrica, nessa questão, a água de coco ajuda a repor eletrólitos, que também é importante. A água de coco, o gengibre vai ter seu papel anti-inflamatório, mas tenta introduzir isso como um todo, né? Sempre buscar ter alimentos anti-inflamatórios dentro do seu prato, tá bom? A Vivi mandou assim. Eu não uso perfume, já tentei vários. Alguns até consegui, mas depende do dia. Tem dia que passa e tudo bem, tem outros dias que passa e me dá dor. O cheiro impregna no meu nariz. Quando tô com dor, aí nem pensar. Meu marido pode usar perfume dependendo do dia. Minha pergunta, todos que têm enxaqueca são assim? Vivi, o que a gente tem que observar? A gente sempre fala que, né? Segura essa dúvida aí, Adri, que eu já te respondo. Se eu esquecer, você manda ela de novo, tá? Que é importante essa dúvida. O que a gente tem que observar, Vivi? A gente tem como um dos sintomas da enxaqueca aumento da sensibilidade, principalmente a luz e a cheiros, certo? Isso é clássico, tá? Quase todo mundo que tem enxaqueca tem esse aumento da sensibilidade. O que a gente precisa observar? Que esse aumento da sensibilidade, ele pode surgir já no pródromo, lá naquela fase inicial que a gente comentou aqui.
Então, antes da dor de cabeça se instalar. Daí a gente muitas vezes culpa o cheiro por estar causando nossa enxaqueca, mas na verdade o nosso nariz só está sensível, mais sensível aos odores, porque a gente já está em crise de enxaqueca. Essa é uma grande questão que a gente precisa observar. Então, o que a gente vai ter que pensar nesse cenário? Você precisa fazer um diário da enxaqueca. Porque a gente tem que lembrar que o pródromo, ele pode apresentar seus primeiros sintomas até 2 dias antes da dor de cabeça se instalar. Então, até 2 dias antes de você estar sensível, por exemplo, aos cheiros, você já pode ter começado a entrar na crise de enxaqueca. Então, quando você está tendo sua crise e gastando suas energias culpando só o perfume, o que a gente vai ter que olhar? O que aconteceu em até 2 dias antes pra gente entender se esse aumento da sensibilidade a odores é ou não um sintoma do seu pródromo. É um indício de que a crise já está instalada. A primeira fase da crise. No pródromo, a gente já tá com a crise instalada. É a primeira fase da crise de enxaqueca. A dor ainda não chegou, mas ela vai chegar. Se você não conseguir tratar adequadamente já nessa fase, tá bom? Respondendo a pergunta da Adri. A água de coco com gengibre pode ser tomada várias vezes ao dia? Depende. Vai depender do quê? Vai depender da sua frequência e da sua intensidade de crises. Vai depender da sua adaptação ao gengibre. Eu tenho pacientes que tomam 1 copo de água de coco com gengibre no dia e ficam bem. Eu tenho pacientes que não conseguem tomar todos os dias porque sentem dor no estômago. Eu tenho pacientes que tomam 5 copos de água de coco quando estão em crise e ficam super bem. E eu tenho pacientes que não conseguem. Então isso vai depender da sua sensibilidade ao gengibre. O que a gente vai observar? O primeiro sinal de que a gente não está tolerando bem esse gengibre é uma dor no estômago. Então, se você sentir essa dor no estômago, você já começa a diminuir a quantidade dessa água de coco com gengibre. Como que eu gosto de utilizar essa água de coco com gengibre inicialmente, a depender do quadro da paciente, com uma certa frequência, depois a gente tira e deixa ela como uma estratégia de abortivo de crise, tá? De um medicamento, de uma técnica abortiva de crise. Então a gente adapta seu corpo a essa dose anti-inflamatória, a gente faz todas as outras mudanças para desinflamar esse teu corpo, desinflamando, a gente deixa ele lá como uma chave pra gente usar quando a gente tá com a crise de enxaqueca. Adri, a gente fez uma live não, eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre gengibre e gastrite. Dá uma olhada no meu feed, que não faz muito tempo não, acho que deve fazer umas 2 semanas que eu fiz um vídeo sobre isso, explicando essa relação. Quem tem gastrite pode ou não pode usar gengibre? Dá uma olhada nesse vídeo. Se você tiver dificuldade, procure ele no YouTube. Vamos lá. Ateliê Giviana, bom dia. Fer, posso intercalar o shot de cúrcuma e limão e o suco anti-inflamatório ou o suco deve ser tomado todos os dias? Pode intercalar, pode intercalar. Ela mandou assim, outra coisa, queria entender por que suas lives têm meta e infelizmente não ficam salvas, sendo que de outras pessoas que sigo ficam. Às vezes até com menos pessoas assistindo, fico triste, suas lives são tão ricas de conteúdo, obrigada, um domingo abençoado. Gi, o que é importante que vocês entendam? Hoje a gente tá batendo aí quase 28 mil seguidores, a gente vai fazer 1 ano de Instagram, então faz 1 ano que eu estou aqui todos os dias postando vídeo e fazendo vídeo pra vocês. Quando eu faço uma live, eu preciso que vocês entendam que eu não tiro essas informações do bolso, né? Eu estudo muito todos os dias pra poder trazer conteúdo pra vocês na forma de live, tá? Se vocês forem procurar outros canais que falam sobre enxaqueca, se vocês forem procurar outros canais que falam sobre outras coisas, dificilmente vocês vão encontrar um canal que poste vídeos todos os dias pra vocês. E dificilmente vocês vão encontrar um espaço pra vocês tirarem tantas dúvidas quanto vocês me enviam toda semana. Tá? Então isso demanda o quê? Isso demanda a minha energia, isso demanda meu tempo, né? De estudo, porque tem muito estudo por trás. O que acontece? A gente tá lá batendo os 28 mil seguidores. Se vocês não engajam, e o que é engajar para o Instagram? Se vocês não comentam, se vocês não compartilham, se vocês não encaminham esse meu conteúdo, vocês não vão receber esse conteúdo mais, tá? Então o que vai acontecer?
eu vou continuar tendo todo o esforço que eu tenho, todo o estudo que eu faço pra vir aqui. E aí, desses 28 mil seguidores, só 100 ou menos vão conseguir ver meu conteúdo. O que não é justo com o tamanho da minha dedicação. Então é por isso que eu falo pra vocês que a meta dos comentários, isso porque eu tô fazendo a meta dos comentários, idealmente a meta deveria ser de compartilhamento. E por que de compartilhamento? Porque você vai espalhar o conteúdo para outras pessoas. Você vai estar ajudando outras pessoas. E é assim que eu penso. Pra pensar. Se eu não pensasse em dividir o que eu aprendi e como eu consegui reequilibrar meu corpo com outras pessoas, eu teria conseguido o controle das minhas crises e teria seguido minha vida feliz. Tô indo lá. O resto do povo que vive com dor, que se vire, que descubram, que estudam. Só que eu sei que se eu fui, não sei qual é a religião de vocês, mas eu sou católica, enfim, se eu fui abençoada de ter essa melhora, de ter tido essa luz na minha vida, de ter encontrado esse caminho, e eu sou muito feliz seguindo esse caminho, eu vou fazer com que eu possa distribuir isso para o maior número de pessoas possíveis. Gente, 15% da população mundial vive com enxaqueca. Vocês têm noção? É uma das doenças mais prevalentes do mundo. 15% do mundo inteiro tem dor. Então, o compartilhamento é o quê? É uma forma de você dizer para outra pessoa, ó, tem tratamento. Ó, dá para você viver bem. Ó, para de sofrer com isso. Vamos buscar uma outra luz. Vamos buscar um outro caminho. Então, é por isso que a gente mantém a meta, que ainda é de comentários, mas que o ideal seria de compartilhamentos e de salvamentos, tá? Para que vocês também comecem a ter essa intenção de passar pro próximo o que vocês estão aprendendo aqui. Eu recebo muita mensagem de gente falando, Fer, aprendo muito, é muito interessante, tô melhorando, mas vocês estão dividindo isso com alguém? Porque tenho certeza que uma prima, uma vizinha, uma tia, uma colega de trabalho também sofre com enxaqueca. E se você tá melhorando, é importante que você consiga passar isso pro próximo, tá? Agora, Fer, como é que funciona pra quem não tá entendendo? A live fica disponível por 24 horas, mas para que ela se torne permanente, ela precisa do comentário. Se não é dizer pra mim que todo o esforço, toda a dedicação não tá sendo importante. Eu não tô atingindo as pessoas que eu tô aqui pra atingir. Aliás, eu estou atingindo as pessoas, mas não todas as pessoas que eu tô aqui pra atingir. Eu não tô atingindo as 28 mil pessoas que poderiam estar melhorando já sobre a sua relação com a enxaqueca, tá? Então é por isso que eu sempre peço pra vocês me ajudarem. Sabe aquela coisa de uma mão lava a outra? A gente vai se ajudando e a gente vai criando uma rede de cuidado onde todo mundo vai se ajudando. É isso. Para além disso, quando vocês não comentam num post, quando vocês não salvam, quando vocês não compartilham, quando vocês não engajam, eu vou falar engajar porque agora vocês já entenderam, quando vocês não engajam, o Instagram entende que esse conteúdo não é importante pra vocês. E aí vocês vão parar de me ver no feed. Então simplesmente vocês vão entrar, vão rolar o feed de vocês, e se vocês não forem até a minha página, vocês não vão ver meu conteúdo. E aí vocês vão perder vídeo. Aí quando eu aparecer pra vocês, vocês vão falar, nossa, aí, 25 vídeos novos pra eu ver. Tá bom? Então é pensando em mim, pensando em vocês e pensando naquela outra pessoa que a gente pode ajudar também. Gente, o nosso tempo acabou. Eu respondi as dúvidas que davam pra responder nesse tempo. Eu já tinha avisado vocês que no começo da live que não ia dar pra responder todas hoje. E eu vou voltar então. Nem contei quantas foram, respondi quantas davam. E eu vou voltar então na quarta-feira, excepcionalmente, a gente vai ter a nossa live parte 2, tá? Do Fer Me Explica. Então na quarta-feira, às 8h04, eu volto pra responder as outras dúvidas que ficaram. Eu fui respondendo as dúvidas por ordem que vocês me mandaram. Então as primeiras dúvidas foram das primeiras pessoas que me mandaram logo de manhã lá, a dúvida. Respondi até onde deu e na quarta-feira eu termino de responder essas dúvidas numa continuação do Fer Me Explica às 8h04. E na quinta-feira a gente se encontra de novo às 8h04 pra gente ter a nossa live sobre contaminação, né? E enxaqueca parte 3,
a última parte da nossa live, onde a gente vai falar um pouco mais dos produtos de limpeza. Eu até fiz uma lista do que vocês me pediram, vocês pediram sobre hidratante, a gente vai falar um pouquinho mais sobre panela, que eu tô pra falar pra vocês, sobre filtro de água, que eu tô pra falar pra vocês. Então eu vou tentar abordar tudo isso na quinta-feira às 8h04. Um beijo muito grande, espero que tenha dado pra tirar as dúvidas de vocês. E eu espero vocês então na quarta-feira, 8h04, pra matar o resto das dúvidas que vocês me enviaram no final de semana. Um beijo grande, gente!